Olá, irmãos, sejam bem-vindos aqui ao canal. Deus abençoe a sua vida, tudo bem? Então, não sei se você notou, né? Se você está nas redes sociais, está usando as redes sociais, está percebendo que um vídeo do pastor Cláudio Duarte, o pastor que tem muitos vídeos compartilhados na internet, é engraçadão, conta piada, né? Bacana. Então, o vídeo do pastor está sendo muito compartilhado, sobretudo em alguns blogs e sites católicos, sobre aquilo que ele falou, né, em uma pregação, que ele foi em uma igreja católica. Ô pai! E nessa igreja católica ele pregou e ele falou que Maria não é mãe de Deus porque ele não consegue conceber a ideia de uma pessoa ser mãe de alguém que é mais velho, né? Agora nós vamos estabelecer padrões humanos para Deus. Que bacana, hein? Bacana. E com isso vamos colocar Jesus com duas naturezas, né? Duas pessoas diferentes nas suas duas naturezas, né? Tipo assim, o Jesus homem não tem nada a ver com Jesus Deus. É um absurdo, né? Mas não é esse o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é trazer para uma outra reflexão. Bacana demais quem está compartilhando conceitações bíblicas, a questão doutrinária e catequética, explicando a maternidade de Maria em relação a Jesus como Deus, e assim sendo ela é mãe de Deus. Sim, ela é mãe de Deus. Bacana demais, continue compartilhando, continue postando. Eu quero trazer outra questão aqui. Primeiro, por que cargas d'água esse pastor foi pregar numa igreja católica? Porque ele fala bonito? Porque ele é engraçadão? Gente, vamos colocar. Primeiro, eu acho que as pessoas precisam entender. Ele é protestante. Ele é um pastor protestante, com diversas divergências doutrinárias em relação à nossa fé. Isso, gente, é inacreditável. Umas coisas são inacreditáveis. Se alguém entra na nossa casa e sem que a gente soubesse, sem que a gente esperasse isso dele, ele começa a falar mal da nossa mãe, a mãe da terra, a mãe terrena, isso vai causar em nós uma revolta, não vai? Agora imagine você, uma pessoa que declaradamente, abertamente, sucessivamente fala mal de Nossa Senhora, né? Com aquele papinho bem, né, idiota de eu respeito tal e tal e tal e tal, mas, né, há tempos atrás até muitos católicos iludidos divulgaram um vídeo do pastor falando bem de Maria, mas é um vídeo editado. Ele começa nesse papo: Maria, você não pode falar que ela foi uma mulher qualquer, tal. Aí todo mundo divulgou. Mas o vídeo continuava com ele dizendo assim: mas ela teve mais filhos, teve sim, tal, né? E ficou aquele jeito piadista de ser dele e herege acima de tudo, né? Então, assim, quando nós abrimos as portas para esses pregadores, nós estamos sujeitos a isso. E antes de sair xingando o pastor, eu quero dizer para vocês que eu acho que o pastor, primeiro, não foi hipócrita. Ele não foi hipócrita. Pelo contrário, ele foi fiel àquilo que ele acreditava. Por mais que aquilo que ele acredita é uma tremenda de uma besteira, mas ele foi fiel. Ele não arregou porque estava num ambiente hostil. Hostil não de violência, de nada, mas que era contrário à fé dele. Não, ele foi lá e na cara dos católicos e falou: sim, Maria não é mãe de Deus. Ele acredita nisso. Pobre coitado, né? Pobre coitado, porque ele não tem uma mãe. Ele tem uma mãe, ele nega essa mãe. Ele se autodeclarou órfão, escolheu ser órfão. Que coitado, ele não sabe que ele está perdendo. Mas ele acredita nisso e ele foi ali e manteve a sua posição. O que nos leva a pensar outras coisas. Por exemplo, qual tem sido a nossa postura mariana? Eu tenho admitido essa postura mariana? Eu tenho sido um mariano publicamente reconhecido pelas minhas ações, pelas minhas palavras, pelos lugares que eu frequento, pelo jeito que eu me coloco diante das pessoas enquanto mariano? Enquanto o pastor entrou numa igreja católica e falou abertamente contra Nossa Senhora, nós católicos fazemos o quê? Escondemos as nossas imagens marianas quando o nosso parente protestante vai nos visitar em casa para não causar confusão. Está entendendo a diferença?
Então, meus irmãos, o pastor, ele fez aquilo que ele faz como pastor. Como tem muitos vídeos dele na internet falando. Entendeu? E deixa aqui falar uma pessoa que ama profundamente o Padre Léo. Uma pessoa que já ouviu as palestras do Padre Léo. Uma pessoa que já ouviu algumas palestras do Padre Léo mais de 10, 15 vezes, que é o meu caso. Por favor, não comparem Pastor Cláudio Duarte com Padre Léo. Por favor. O pastor Cláudio Duarte, por mais que ele tenha se inspirado no Padre Léo, ele de Padre Léo não tem nada. Porque engraçadão qualquer um pode ser. E nem porque uma pessoa é engraçadona, faz piadinha, ele é igual ao Padre Léo. Muito pelo contrário. O Padre Léo era um homem santo de Deus, que conhecia a palavra de Deus e não saía falando besteira assim para a rua fora, não. Padre Léo e pastor Cláudio Duarte. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem semelhança no jeito engraçado de ser. Mas a sabedoria, ela é infinitamente mais palpável naquilo que o Padre Léo falava. E, sobretudo, meus irmãos, nós vamos nos apegar àquilo que nós devemos ser como marianos. Aquilo que nós devemos ser. Primeiro, nós estamos vivendo em um tempo onde nós estamos abrindo as portas para tudo que está avacalhando com a nossa fé. Na igreja, se convida pastor para pregar, se faz convenção de partido abortista dentro de salão paroquial, né? Se reflete sobre tudo. Se reflete sobre a árvore, sobre o tijolo, sobre o cimento, sobre isso, sobre aquilo, mas não se faz uma reflexão séria sobre doutrina, né? E aí, o que nós vamos? Nós vamos abrindo as portas. E aí, quando vem pregador falar a verdade, eles são cerceados, são proibidos de pregar. Tem muito pregador hoje no Brasil que não pode pregar em determinados lugares. Sabe por quê? Porque chega lá e fala mal da vida de pecado, fala da vida de pecado que muitos estão vivendo e que com isso estão se aproximando do inferno e são proibidos de pregar. Chega lá, fala o que a igreja, qual o posicionamento da igreja sobre a maçonaria, sobre o espiritismo, sobre toda essa cultura gaysista que está aí. E é o que acontece? Ele não pode voltar mais. Por quê? Porque ele pregou a verdade. Hoje, em muitos lugares, meus irmãos, verdade, as pessoas vão se referir a pregador que fala a verdade. Não, esse rapaz é muito radical. Ele não pode pregar aqui. Como se a verdade não fosse radicalidade. Como se a verdade não fosse radicalidade. Então, meus irmãos, é tempo de pensar aquilo que nós estamos vivendo. É tempo de pensar, sobretudo, eu queria que você que está vendo esse vídeo pesquisasse sobre a profecia de La Salette. Pesquise. E aí quando você vê, por exemplo, padres famosos com roupas de sertanejos, coladinhas no corpo, fazendo posições sensuais, fazendo posições que não condizem com o sacerdote, quando você vê certas coisas acontecendo, tipos de pregadores que são inseridos dentro da igreja, você vai entender. Quando você lê a palavra de Deus em Mateus 24, você também vai entender o que está acontecendo. Quando você lê também 2 Timóteo 4:3, Romanos 12:2, aí você vai entender também. Porque Romanos 12:2 diz claramente para não nos conformar com esse mundo. E o que é conformar, irmãos? É tomar a forma dele. Não, a palavra diz transformai-os. Então nós estamos nos conformando a partir do momento que nós estamos abrindo as portas da igreja para pastores virem pregar essas asneiras. Esse pastor falou uma asneira, uma idiotice. E eu espero que você que tenha compartilhado muitos vídeos do pastorzinho aí, né, tenha coragem agora de compartilhar as verdades, que Maria é sim a mãe de Deus. Que Maria é sim a mãe de Deus. E que se posicione contra isso aí. Contra isso aí. E não é julgamento, não. Isso é questão de fé. Pela fé, a gente não só se vive, mas também se morre por ela. Então, esta palavra, né, é não se conformar. Não. Aqui não tem espaço. Meus irmãos,
De que adianta? Ah, é o ecumenismo. Ecumenismo, porca, é o maldito ecumenismo que muitas almas têm arrastado para o inferno. Porque tem se abrido a igreja para essa mentalidade pagã, de que tudo pode. E aí quando você vai falar a verdade, enche de gente mimada. Ai, você não pode julgar. Ai, você está julgando. Cadê o amor no coração? Mimimi, mimimi. Pelo amor de Deus. Ou nós acordamos para a realidade da nossa fé, ou nós vamos ver pastores entrando. E aí eu pergunto, onde está a diocese que abriu as portas para esse pastor? Quem é esse padre? Senhor padre, o senhor não tem mais nada de útil a falar para os seus fiéis do que ficar abrindo porta da igreja para pastor pregar uma asneira dessa? Vá fazer um curso bíblico. Vá fazer um seminário mariano. Porque o seu povo precisa. Porque senão vem os de fora falar umas besteiras dessa. 2 Timóteo 4,3 diz, né, que as pessoas, quando se sentirem atraídas por essa coisa, a palavra que usa é interessantíssima, sentirão comichões nos ouvidos para se atrair às fábulas, às mentiras, porque não suportarão mais a sã doutrina. Então é isso que está acontecendo. Maria é a mãe de Deus. Primeiro ponto. O pastor Cláudio é um herege que falou uma besteira dentro de uma igreja católica. Mas ele falou aquilo que ele acredita. Gente, se você está chamando um pastor para pregar na igreja católica, ele vai falar aquilo que acredita. Daqui um dia, você vai chamar um pai de santo para pregar numa paróquia e ele vai receber uns espíritos lá, vai fazer um passe, vai fazer o sei lá o que vai fazer lá. Ué, você quer que ele faça o quê? Você queria que o pastor Cláudio chegasse na igreja e rezasse um terço? Deve ser o mesmo pessoal que está esperando a novela da Globo mudar e começar a passar coisas de Deus. Né? Não vai. Ele não vai, a não ser que ele se converta. Né? Ele não vai. Enquanto ele for protestante, ele vai fazer o que ele sabe fazer de melhor. Protestar. Então, amados, precisamos acordar. E aí, vamos trazer para o âmbito do nosso interior. Quem tem pregado dentro do nosso coração? Muita gente compartilha muita coisa de outras fontes. Tem visitado a fonte verdadeira que é Jesus Eucarístico, por exemplo? Então, vou dizer uma coisa que muita gente talvez não vai gostar. Mas nós não precisamos de outras coisas, pois nós temos a fonte pura da água viva, que é a Igreja Católica, da qual Jesus é o fundador. Para que você vai procurar em outros lugares? Para que ficar difundindo outras doutrinas, sendo que a nossa doutrina é a doutrina de Jesus Cristo? Que você pense nisso, que você reflita. O pastor Cláudio é só mais um. É só mais um. Que vai pregar, que vai falar mal, que vai, né? Agora, muitas outras reflexões têm que ser feitas. Muitas outras reflexões têm que ser feitas a respeito da nossa fé. Porque pregador que prega a verdade não pode entrar em certas dioceses. Mas líder de PT, PSOL, PCdoB, esses podem. Maçom, ministro da palavra, pode. Isso pode, né? Agora, se um pregador vai lá e fala assim, olha, a igreja condena a maçonaria, quem está ligado à maçonaria não pode comungar. Isso aí pode. Feminista, né? Pregar dentro de igreja. Isso pode. Certas pessoas completamente despreparadas estão subindo, né, nos púlpitos e falando coisas completamente absurdas em relação à nossa fé. Pessoas que têm pregado que o inferno não existe, que o diabo não existe, que é isso, que é aquilo. Isso é um absurdo. Isso aí pode. A verdade é que não pode. Pastor pregar pode. A verdade é que não pode. E se alguém no meio daquela igreja se levanta e começa a questionar com a doutrina aquele pastor? Será que o padre que o convidou ia pedir o fiel? Não, vamos respeitar. Ou seja, nós vamos deixar a casa de Deus ser zombada? Pense, meu irmão. Pense. Nós precisamos ser marianos autênticos.
que defendem Nossa Senhora, mas, sobretudo, precisamos abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para uma doutrina pura, que é a doutrina católica. Não para certas coisas que vêm aí fora. Amém? Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você acompanhar as postagens aqui do canal. Fique firme na sua fé. Você não precisa de outra, porque você está na igreja de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo.